equação de rotação. Eu coloquei aqui alguns passos iniciais já para a gente não se perder na hora de demonstrar. Mesmo assim, a demonstração é bastante grande. Eu vou dividir em várias partes, aí, talvez mais de um vídeo. E mesmo assim, a gente pode errar alguma coisa. Então, tenha paciência aí se eu voltar para reexplicar alguma coisa. Tudo bem? Então, aqui eu estou representando o diagrama do corpo livre de um corpo. São as forças aplicadas a esse corpo. E aqui está o diagrama dinâmico, onde eu só coloco, né, a massa vezes a aceleração do centro de massa. A gente viu, através da demonstração da equação da translação, que o somatório das forças externas é igual a massa vezes a aceleração do centro de massa. E é por isso que a gente pode representar todo o sistema de forças aplicado sobre um corpo, ou melhor, até dizer que é um sistema equivalente, é esse diagrama dinâmico. O diagrama dinâmico ele acaba sendo um sistema equivalente ao sistema de forças que está apresentado. Então, aquele produto de massa vezes a aceleração da gravidade, na realidade, é um equivalente dinâmico a todas as forças que estão sendo aplicadas sobre o corpo, todas as forças externas que estão sendo aplicadas sobre o corpo. Eu aqui coloquei dois conceitos aí importantes que foram da aula 1, que é o momento de inércia em relação ao ponto P e também o momento de inércia com relação ao bariciento, que é o ponto G, tá? Que são dois conceitos importantíssimos. O que a gente quer demonstrar aqui? A gente quer demonstrar que o somatório dos momentos das forças externas em relação ao ponto B é igual ao somatório dos momentos dinâmicos em relação ao P. Mas o que é esses momentos dinâmicos? Esses momentos dinâmicos é esta soma que aqui está, ó. É a massa vezes a aceleração, quer dizer, aqui no caso pode ver que é a componente X da resultante, que foi colocada lá no centro de massa, vezes o X, né? Uma força vezes uma distância me dá um momento. Né? Aqui também, ó, componente Y vezes a distância, vai me dar um outro momento, e aqui tem um momento dinâmico devido a essa aceleração angular alfa. Então, como a gente vai ver na demonstração, esses momentos eles aparecem devido ao cálculo de momentos de primeira ou segunda ordem. Portanto, representam tudo momentos relativos ao ponto P. Então, há duas maneiras de calcular os momentos em relação ao ponto. Pegando as forças externas e calculando o momento de cada uma delas em relação ao ponto B, ou então pegando a resultante e fazendo a soma dos momentos dinâmicos, incluindo esse termo aqui, ó, que é o IG vezes alfa, que a gente vai ver o que é durante a demonstração, tá? Então, não é uma equação de fácil entendimento, ela não é óbvia, tá? E ela é bastante trabalhosa para demonstrar. Então, a gente está fazendo esse desgaste da demonstração para não apresentar uma equação como essa como uma fórmula sem origem, né? Sem a gente ver qual a procedência dela, né? Então, vamos verificar aqui. Primeira coisa, para fazer essa demonstração, que o somatório dos momentos em relação ao ponto P é igual ao somatório dos momentos dinâmicos em relação ao ponto P. Eu vou fazer o cálculo do somatório dos momentos em função da aceleração do ponto P, que aqui está, e do momento de inércia com o eixo colocado aqui, ó, o eixo Z colocado sobre o ponto B. A gente está saindo do plano do papel nesse ponto aqui e indo para os olhos dos senhores. Tá? Lembrando que pela segunda lei eu posso afirmar que as forças externas aplicadas a um elemento I mais as forças internas aplicadas ao elemento I é igual à massa do elemento I vezes a aceleração desse elemento.
Ora, se eu multiplicar ambos os membros pelo vetor posição, eu vou calcular o momento desse sistema de força. Aqui no caso é o momento das forças externas, aqui é o momento das forças internas e aqui é o momento das componentes dinâmicas da resultante. Bacana até aí, sem estresse. Agora é uma questão puramente algébrica. É bastante trabalhosa e puramente algébrica. Então tenha um pouco de paciência. Olha lá, essas duas parcelas eu vou chamar inicialmente de somatório dos momentos em relação ao ponto P, devido às forças que estão aplicadas lá no ponto I. Isso aqui é igual, segundo o que a gente viu, ao produto vetorial entre RI, MI vezes AI. E eu posso fazer o seguinte, ó, esse MI, como é um escalar, eu vou botar para fora do produto vetorial. E eu vou ficar como sendo RI vetorial AI. Camarada, este aí, meu chapa, ele pode ser colocado em função do ponto P. É só pegar lá, a aceleração no ponto I é igual à aceleração no ponto B, mais alfa vetorial RI, que é o vetor posição que indica aquele elemento I, menos ômega ao quadrado vezes RI. Próximo passo aí, eu vou fazer a distributiva do RI. E eu vou ter vários produtos vetoriais. Então aqui, ó, somatório do momento em relação ao ponto P, devido às forças que estão aplicadas sobre o elemento I, é igual a MI, que multiplica RI vetorial AP, mais RI vetorial alfa vetorial RI. Eu não posso multiplicar o RI com RI direto, porque o produto vetorial ele não aceita a propriedade comutativa. Menos R vezes ômega ao quadrado RI, como ômega é uma grandeza escalar, ela pode sair para fora do produto vetorial. E eu vou ficar com RI vetorial RI, que isso aqui dá zero, né, cara? Isso aqui é zero, porque é o produto vetorial de dois vetores que tem a mesma direção e sentido. É que nem quando eu faço I vetorial I dá zero, J vetorial J dá zero. Então, dois vetores iguais, produto vetorial entre eles é zero. Fecha parênteses. Vamos fazer a continuação aqui com calma, para não se perder e para não dar chabu na nossa demonstração. Camarada, vamos preparar os produtos vetoriais que a gente vai fazer. O RI é um vetor posição. E ele pode ser escrito como sendo x tio I mais y tio J. Por sua vez, o alfa é o vetor aceleração angular, que eu vou chamar de alfa K. Coloquei ali no sentido anti-horário, para ser coerente com as várias vezes que eu utilizei essa convenção. O AP, eu não coloquei ainda, o AP é o vetor aceleração do ponto P, que possivelmente é diferente da aceleração do ponto G, basta que esse corpo não esteja transladando, que ele esteja rodando. Então eu posso dizer que isso aqui é APXI mais APYJ.
Bom, agora que eu preparei os meus vetores, vamos começar a fazer o produto vetorial. E eu vou tentar fazer o produto vetorial olhando para os vetores que estão aqui embaixo, para não ficar muito escrita, senão vai ficar uma poluição visual aqui. Então, o somatório dos momentos em relação ao ponto P, devido às forças que estão no ponto I, é igual a UMI, que é uma massa infinitesimal. Inclusive, eu posso chamar de DM, tá? Eu não vou chamar de DM ainda, porque tem que estar mais cômodo escrever esse MI. E aí, o primeiro produto vetorial é o RI vezes AP. Então, eu tenho que multiplicar este camarada por este que aqui está. Então, lá vou eu, ó. RI vezes AP, nesta ordem. Então, ó, I com I vetorial dá 0. Aí vai ter I com J, nesta ordem. IJK. Portanto, é positivo. Portanto, vai ficar lá, ó. IJK vai dar X2 vezes AP YK. Eu vou colocar aqui, ó, um colchete para não ficar misturando parêntese com colchete ali. Bacana até aí? Então tá bom. Primeira coisa que eu fiz foi I vezes I deu 0, I vezes J deu K. Agora J vezes I, nesta ordem, J vezes I dá menos K. Então vai ficar menos o quê? J e o I. Eu tenho APX YT. Então, YT, APX na direção K. Beleza, até aí? Vamos fechar aqui, ó. Esse resultado ele foi devido ao RI vezes o AP. Agora eu tenho mais, vamos botar mais, RI vezes alfa e depois vezes RI. Então, RI vezes alfa estão do lado do outro, eu vou botar aqui, ó, IK. IK, ele está no sentido negativo, porque ele vai no sentido horário. IK, então vai ficar, vamos apagar aqui, a primeira parcela vai dar negativa. Vamos de novo, estou fazendo o RI vezes alfa e eu tenho um I vezes K, então vai dar menos alfa x tio I vezes K dá menos J. Então, ficou menos J. Agora vamos pegar esse cara com este aqui. Então, vai dar alfa y tio KJ, que vai dar menos de novo. Então, vai dar menos alfa y tio JK, que é menos I. Beleza. Estamos com tranquilidade por enquanto fazendo. Esse resultado aqui, pessoal, eu não deveria ter deixado fora do parênteses. Por que eu não deveria ter deixado fora do parênteses? Porque eu tenho que pegar esse resultado e multiplicar pelo outro RI. E o outro RI aqui, ó, eu vou botar de novo, ó, isso aqui dá XI mais Y2J. Então eu vou ter que fazer este produto vetorial ainda. Por isso que eu estou deixando parênteses ali no menos alfa XJ menos alfa YI.
E a última parcela dá zero, então não preciso fazer nada. Bom, vamos fazer agora este produto vetorial aqui. O resto eu vou copiar. Então, somatório dos momentos de P em relação a I é igual a MI. Vamos lá de novo. X' APY. Vamos dar uma ajeitadinha aqui. APYK menos Y' APXK mais, agora nós vamos fazer o produto vetorial de novo. Então, JI dá menos K. Como tem o menos, vai dar mais. Então, vai dar mais alfa x tio ao quadrado K. De novo, esse camarada que é I. Não, eu estava fazendo este aqui com este. JI deu menos K. Agora eu vou fazer este com o segundo, J com J, dá zero. Aí depois vai dar I com I que dá zero. E por último vai dar I com J, IJ, IJ, e o J nesta ordem vai dar K. Então deixa eu dar uma olhadinha aqui. Na realidade eu estava fazendo, ó, JK dá menos I. Não, JK dá mais I. Esse aqui é mais, neguinho. Este é mais. Como este é mais, aí eu vou ficar assim, aí deu certo. Vai ficar alfa y tio ao quadrado e j e k. Então, mais alfa y ao quadrado k. Cara, eu sabia, tá? Que aqui teria que dar mais e mais. Por isso que eu desconfiei que tinha alguma coisa errada. Como eu falei, eu ia dar umas trancadas, porque é muito detalhe. Que é mais ou menos o que vocês devem passar de sufoco na prova, se não tiverem treinamento, tá? Então, olha lá, continuando. Somatório dos momentos em relação ao ponto P, devido às forças que foram aplicadas lá no ponto I, é igual a massa MI vezes, agora vamos dar uma analisada aqui, é tudo em função de K, então eu vou deixar K como fator comum. Aí vai ficar assim, ó, x tio APY menos y tio APX mais, abre parênteses, vamos botar assim, abre parênteses, ou melhor, alfa, abre parênteses, x ao quadrado mais y ao quadrado, fecha parênteses, fecha colchete, K. Sensacional! Eu estou dizendo então que os momentos do ponto P, o somatório dos, ou melhor dizendo, somatório dos momentos, até nem, eu não diria que é um somatório dos momentos, porque eu não estou somando os momentos, né? Eu estou simplesmente pegando os momentos. Não deixa de ser um somatório, né? Não deixa de ser um somatório dos momentos devido às forças que estão no ponto I. Agora eu vou tirar a flecha de cima porque eu vou tirar o K lá.
E aí eu vou ficar com, vamos fazer, isso aqui é uma massa infinitesimal, vamos chamar isso aqui de dm. E aí eu vou ficar com, abre colchete, x til apy menos y til apx mais alfa que r til ao quadrado, fecha colchetes. Cara, agora, isso aqui eu posso chamar de DMP, que é igual a dm x til apy menos dm y til apx mais alfa dm r til ao quadrado. Então, integrando ambos os membros, eu vou ter o momento em relação a P, o somatório dos momentos em relação ao ponto P. Isso aqui vai ser igual ao quê? A integral, vamos botar assim, ó, AP y, que multiplica a integral de x til dm menos apx integral de y til dm mais alfa integral de r til ao quadrado dm. Se vocês observarem bem, isso aqui é um momento de primeira ordem dado pela posição do centro de massa vezes a massa total do corpo. Isso aqui também é um momento de primeira ordem, que é a posição y do centro de massa vezes a massa do corpo. E isto aqui nada mais é do que o momento de inércia que nós definimos na aula passada. Como nós estamos colocando o eixo de rotação do ponto P, então em relação ao ponto P. Logo, o somatório dos momentos em relação ao ponto P vai ser igual a MAPY vezes x menos MAPX vezes y mais alfa vezes, ou melhor, até vou colocar o contrário, IP vezes alfa. Essa aqui, ó, é a nossa primeira parte da demonstração. Então, nós acabamos de descobrir que para calcular o somatório dos momentos em relação ao ponto P, basta eu utilizar uma expressão que é dada por massa vezes APY vezes o x barra, sendo que x barra e y barra são as coordenadas do baricentro. E que APY e APX são as coordenadas da aceleração no ponto P. E eu ainda tenho nesta equação o momento de inércia IP, calculada em relação a um eixo que é perpendicular ao plano da página e passa pelo ponto P. Então, se eu quero calcular o somatório dos momentos em relação a um determinado ponto, e eu conheço a aceleração nesse ponto, eu posso utilizar esta equação. Esta é a nossa primeira parte. Qual que vai ser a nossa segunda parte? A nossa segunda parte da demonstração, que vai estar no próximo vídeo, ele vai falar do seguinte. Olha só. Ele vai mostrar que se
E P é dado pelo teorema dos eixos paralelos em função de G pela expressão IG mais MD ao quadrado. E que a aceleração do ponto G é igual à aceleração do ponto P mais alfa vetorial R de P até G menos ômega ao quadrado R de P até G. Se eu utilizar essas duas equações, se eu utilizar essas duas equações que aqui estão e substituir nesta primeira, eu vou chegar a uma equação que é o resultado grande do nosso teorema. O nosso grande resultado do nosso teorema ainda nós não chegamos, que vai ser dado lá na segunda parte. A segunda parte ela vai demonstrar aquilo que a gente quer, que é que o somatório dos momentos em relação ao ponto P é dado pelo somatório dos momentos dinâmicos, que é dado por menos, ou melhor, mais M AG do ponto Y vezes X barra menos M, deixa eu melhorar aqui, ó, aonde que nós queremos chegar, se a gente substituir com isso, a gente vai chegar no final, no final da nossa demonstração, que vai ser o somatório dos momentos em relação ao ponto B, vai ser igual a M AG X menos M AG Y, sendo que aqui é Y e aqui é X, mais agora IG e não IP, vezes alfa. Então, se eu fizer aquelas trocas que estão ali destacados aqui em vermelho, por aquilo que estava lá na primeira equação demonstrada, a gente vai chegar a esta equação. E isto aqui nada mais é do que o somatório dos momentos dinâmicos em relação ao ponto P. E isto aqui, camarada, é onde eu quero chegar. Eu quero chegar que o somatório dos momentos em relação a um ponto qualquer de um corpo é igual ao somatório dos momentos dinâmicos. Teteia. Então, aguarda o vídeo 2 da demonstração da equação da rotação e seja feliz. Valeu!